Graça e paz aos queridos irmãos. 大家平安，兄弟姐妹们。É com muita alegria que nós estamos nesta manhã celebrando a ressurreição de Jesus. 我们今天非常的高兴，因为我们今天庆祝我们的主的复活。E neste domingo nós temos uma alegria muito especial. 在这一个星期天，我们有很欢喜的事情。Porque no momento em que as pessoas estão assustadas, cada uma delas pensando no seu próprio conforto e segurança, 因为大家在想要自私的照顾自己的安全的时候， o nosso desejo é reforçar a nossa união e a nossa fraternidade em Cristo Jesus. 我们乃是要注重，我们要提倡这个在基督里面的同心同一体。 Todo mundo está sofrendo com uma enfermidade que começou na Ásia, na China. 我们每一个人都在这个病毒的威胁里面，从亚洲到中国、亚洲， E chegou também a Europa, África, América, 传到 está 欧 no 洲或是 Brasil. 美洲。 E essa situação nos leva, como cristãos, a ter uma união mais forte. 这一件事情，让我们每一个基督徒在耶稣基督的里面，我们更要同心。 Do Ocidente e até o Oriente, 从东方到西方， e mesmo sendo de denominações e igrejas diferentes. 在我们的不同的宗派里面，我们还要同心。 As nossas duas igrejas juntas, nós temos praticamente gente de toda raça e nação. 我们这两间教会一起的时候，我们这里面有不同的种族。 E olhando para essa Páscoa especial, 所以我们当看见这个复活节的时候， a Páscoa no tempo e no espaço, 我们在时空之下的复活节。 a palavra de destaque para o dia de hoje é a palavra propagação. 所以今天我们要宣传， O medo e a insegurança se propagou pelo mundo. 我们今天的这个恐惧已经在全世界里面。 Porque aquilo que é um micro-organismo que a ciência nem sabe explicar tão bem, 那一个那么小的病毒，在科学里面还很难确定它是什么样的东西的时候， num lugar muito pequeno, dentro de um determinado ambiente, 在这个在一个空间里面的时候， começou a se multiplicar. 它开始生产。 E levando todo mundo a ter um receio daquilo que todos conhecem, que é a morte. 传染到每一个人，传染到让人得一个感觉，就是我们很明显的发现，它会带来死亡。 Na história bíblica também há um paralelo interessante. 在这个圣经里面也有一个同相似的地方。 Escravos no Egito, cada dos israelitas no seu lar começou a sofrer e a chorar. 因为在埃及的时候，每一个以色列人，他们在他们的家庭里面，他们有受到很大的压力和困难。 E a Bíblia diz que o clamor deles chegou à presença de Deus. 而他们所哀求的声音达到了上帝的耳朵。 E Deus manifestou seu juízo contra toda maldade e opressão. 然后这上帝就在他的公义之下来审判这一件事情。 E ao mesmo tempo os livrou, levando-os para fora, trazendo libertação. 带他们离开了埃及，拯救了他们。 E aquilo que começou com o choro se tornou um jantar de comemoração. 那本来是伤心的事情，哭啼的时候，变成了一个很喜乐的一个晚餐。 Atravessou o espaço e chegou na terra prometida. 通过了时间，通过了空间，到他们所应许给他们的地。 E atravessando o tempo, chegou até a época do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. 借着时空，这个时间的过去，来到了耶稣基督的时代。 E nesse jantar especial de Páscoa judaica, Jesus institui a sua Páscoa.
在这个很特别的时间的这个晚餐，耶稣基督就定了他的圣餐。Que hoje nossas igrejas, com todos vocês que têm fé no Senhor, celebramos juntos. 所以今天我们就在这耶稣所设定的圣餐，我们也要一起来守。E de novo, isso começa num ambiente muito pequenininho. 那再一次的，它是从一个小小的来开始， Num pequeno espaço chamado cenáculo, 在这个很小的一个楼上， localizado num bairro de Jerusalém que hoje é chamado de Monte Sião. 在以色列，在那个西奈山的上面， Muito possivelmente na casa da mãe de João Marcos, 可能是约翰马克的妈妈的家里， ou pelo menos em algum lugar ali perto. 或者是在他那边附近。 E aquele momento particular de Jesus com seus discípulos 在那个很特别的时间，耶稣和他的门徒们 marca a história. 就定了一个历史上的时间。 E quando Jesus comprova que ele é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa definitivo, 当耶稣证明了他才是真正的在这个约过节的那一个羔羊的时候， essa história vai atravessar o tempo e o espaço. 这一个历史的记录将在透过时间和空间。 E é impressionante ver que ela se desloca dentro da cidade de Jerusalém. 那我们可以看见它超越了这个耶路撒冷的这个空间。 O calendário se movimenta na sexta da paixão, temos o sábado do silêncio e o domingo da ressurreição. 所以我们看，我们从受难周的这个星期四晚上、星期五、星期六，到了星期天早上。 E o texto de Mateus 28, logo no começo, é interessante. 所以再一次的这个马太福音，再一次的告诉我们，很奇妙的告诉我们， Diz que está terminando o sábado, está nascendo o sol do primeiro dia da semana no domingo. 就是那个周末的尾，在那个第一天的开始的时候， A Páscoa vai marcar a história em Jerusalém. 这个复活节就在耶路撒冷来发生。 E quando nós lemos isso, o nosso coração se alegra. 当我们读到这里的时候，我们的心就要快乐，要喜乐。 Eu sei que você está pensando, amém, meu querido pastor, nós estamos celebrando a nossa salvação, o nosso perdão em Cristo Jesus. 你就会说，你心里也会说啊，阿妹，我这个牧师啊，你说的对，我们是在庆祝我们的得救。 E é verdade, 是的，没 amém. 有错。 Aleluia. Em Aleluia. Jesus temos a salvação. 我们有这个拯救的恩典， Mas o 但是 poder da propagação dessa Páscoa é muito mais impressionante. 但是这个宣传出去的这个拯救的救恩是超越这一些，是更大的事情， Não atinge somente o espaço geográfico. 并不是在一个小小的地方而已。 A coisa é tão mais intensa que verso 2 nos diz que tinha havido grande terremoto. 那个事情那么大，因为圣经第2节告诉我们说，忽然间有大的地震。 E a aparência do Senhor, do anjo que ali vai surgir é de relâmpago e com roupas brancas e como a neve. 那时候发生好像有闪电的时期，然后有这个天使，那个白色白如雪，然后很白的让人家惊慌。 Isso significa que Jesus, o Senhor da Páscoa, a sua morte tem sentido muito maior, é o que nós chamamos cósmico. 因为这一件事情的发生，我们要知道，耶稣基督的复活是在这个宇宙上的一个宣告和宣传。 O soldado romano que viu a sua morte ficou impressionado com os sinais à sua volta e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. 因为在罗马兵在看耶稣死的时候，他说了一句话说：“这一位是真的上帝的儿子。” Terremotos e sinais que envolviam a realidade da criação mostra a grandiosidade de Jesus.
这个大震动或者是这个闪电，这个是表明了这位创造主耶稣基督是这位创造主的伟大。Por isso Paulo vai falar tão nitidamente, especialmente em Colossenses, que esse Jesus, ele preenche tudo, ele é o Senhor do universo. 保罗会说，这一位耶稣基督就是这个众宇宙的主宰。Mas não somente a realidade geográfica, 但是不是在空间的限制而已， e não somente a realidade dos céus e da terra, dos planetas e do universo palpável, 因为它是超过了这个空间，而且它会超过了这个那一个空间，超过了整个，达到了整个宇宙。 mas mais do que isso, a realidade do mundo espiritual que nós não podemos ver sempre diante de nós. 甚至在灵界的世界里面，我们看不到的灵界，也是展生到他们那个灵界里面。 Por isso o texto faz questão de dizer que o anjo do Senhor havia descido do céu e tinha removido a pedra que estava ali e o anjo estava sentado sobre a pedra. 所以说，圣经记载说，因为有一位天使来到的这个，把那个大的石头把它翻开，然后坐在那个石头的上面。 A morte e ressurreição de Jesus, que tem sentido ligado à nossa salvação, 因为耶稣基督的死与复活与我们的得救有关， tem significado especial da purificação da criação de Deus que está em rebelião contra Ele. 更与这个宇宙的重罪的洗清这个重罪的有关。 E tem sentido especial de vitória sobre todos os poderes no mundo espiritual. 甚至在宣告他的得胜在这个宇宙上，宇宙里面也得胜于这个灵界里面。 O mundo antigo também sempre teve medo de epidemias e doenças. 在古时候也有很多的病毒， Tinham medo da morte 他们也怕死， e tinham principalmente medo dos poderes espirituais do mundo invisível que pareciam ameaçar a vida deles. 他们也怕这个灵界的干扰，让他们会得到死亡。 E naquele antigo império romano, aqueles povos que começaram a ouvir a história da Páscoa, o que eles descobriram? 在那个罗马的时代的世界的时候，他们开始来听到了这个耶稣基督的福音。 Que Jesus, o Senhor, é Senhor sobre todo poder, toda potestade, todo o espírito poderoso ante Deus que atua nesse mundo. 他们听到了哪一种的福音？听到了耶稣基督是超越了这个宇宙，超越时空，超越了灵界的主宰。 Em todas as culturas do mundo, do Ocidente ao Oriente. 不管是往东方、往西方，所有的民族里面， Nós temos as tradições onde as pessoas têm práticas, costumes e folclore para se proteger daquilo que do mundo espiritual invisível pode nos atingir. 我们在全世界每一个民族都有一个习惯，来用某种的方法或是东西来要阻挡灵界的干扰。 Que libertação impressionante eles ouviram, sabendo agora que Jesus tem todo o poder no mundo espiritual. 他们既然在这个时候得到一个解放，因为他们听到了耶稣基督是超越了这个灵界。 O poder do Senhor no espaço ultrapassa os limites e chega nessa realidade do mundo espiritual invisível. 因为耶稣基督的权柄，他超越了时空，也超越了灵界。 Não é sem razão que o texto vai dizer que os guardas tremeram de medo. 所以这个圣经里面的记载说，这一些军人们、兵丁们，他们看到的时候呢，怕的好像死去了一样， E ficaram como mortos, diz o verso 4. 好像死去了一样，在第4节这么记载。 E aqui nós temos uma referência ao poder romano.
所以我们这边来看到这个罗马的权柄， que se sentiam e eram politicamente donos de todo o espaço da Judéia e de toda a região em volta do mar 是那一个 Mediterrâneo. 时代在掌权的政治军队， Que tinham proclamado que o seu próprio imperador também era uma divindade. 他们宣告他们的国王是一个神明。 E também acreditavam que os astros estavam ligados a poderes espirituais e tudo isso trabalhava na direção da glória de Roma. 所以他们是宣告说，他们罗马是宣告说，因为天上的星星也都在让这个世界来让这个罗马的帝国可以兴旺。 Mas a história da Páscoa fecha esse livro e abre um novo capítulo na história. 但是复活节却是把这一个他们所盼望的，把他们做一个结束，然后来打开另外一个世界。 Enquanto os guardas que representam o poder de Roma estão cheios de medo, 这一些看守的人，他们是代表的罗马，但他们吓得浑身混乱，甚至像死人一样。 a palavra do anjo celestial para as mulheres que ali estão é: não tenham medo. 天使对妇人所说的却是说不要害怕。 E então o anjo vai dizer para aquelas mulheres: 这天使就对妇人说。 Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. 我知道你们在寻找被钉的十字架的耶稣， Ele não está aqui, ressuscitou, aleluia. 他不在这里了，他已经复活了，哈利路亚。 E ele foi para a Galileia, onde marcou um encontro com vocês. Vocês devem ir para lá, lá vocês vão ver. 他已经比你们先去了加利利去了，他已经在前面，你们甚至定了一个时间要与你们见面。 E à medida que o calendário vai adiante, 所以说，这个时间过去的时候， o poder da Páscoa atravessa a terra de Israel, a terra prometida, e vai chegar no lugar emblemático da Galileia. 然后就在这个空间上，他要发展到加利利， Lugar simples, 一个很普遍的地方。 lugar desprezível para os 是一个 poderosos. 小地方，在这个大权柄之下的罗马帝国，它是一个小地方。 Poderosos da política e da religião nunca deram valor à Galileia. 不管是在政治上，在宗教上，这个加利利是一个小地方。 E com a sua base na pequena localidade de Cafarnaum, Jesus ali esteve pregando e anunciando a chegada do reino de Deus. 在这个加百隆这个小地方，这个耶稣在那边宣传了上帝的国度。 Então é natural que o texto venha enfatizar esse elemento tão importante dentro da história. 所以在这里，在圣经上就很清楚的记载这一件事情。 Mas o relógio que nós estamos acompanhando agora precisa andar mais rápido. 但是现在的时间速度要加快， E os anjos dizem: olha, faz favor de se apressar, vão 你 depressa. 们要赶快过去。 E agora, essa realidade da propagação precisa atravessar tempo e espaço. 这个天使叫他们说：“你们要赶快过去，因为这件事情的发展会急速的发展。 Vão contar a todo mundo 你们去 que 告诉大家， a vida venceu a morte, 因为这个生命战胜了死亡， que aquilo que é o nosso maior medo e nosso receio foi vencido pelo poder de Deus em Cristo Jesus. 我们最害怕的就是死亡，但是这个死亡已经给耶稣基督战胜了。” E o texto enfatiza que elas de fato foram com pressa, 所以 apressadamente. 他们就很快的跑去了。 Elas foram correr para contar a tudo que tinham visto aos discípulos 他们跑去要告诉那一些门徒们他们所看见的， e para fazer o desfecho tão extraordinário do que nós temos nesse texto. 然后在这里我们就会发现一个圆满的结束。 Jesus se apresenta diante delas, 耶稣既然显现给他们看见，
mulheres que não tinham qualquer protagonismo social, 因为在那个当时，女人是没有地位的， não tinham relevância no tipo de organização religiosa da época, 不管是在宗教里面也没有地位的。 recebem o destaque aqui em Mateus 28. 但是在马太福音第28章却特别的点出， E eu fico imaginando aquilo que todo mundo quer fazer agora e ninguém pode fazer. 所以我现在在想，我们有一件事情我们想要做的，但是你不能做的， Elas correram ali para abraçar os pés de Jesus e 就是他们 curvaram-se em adoração. 他们跑过去抱住了耶稣的脚。 Console o seu coração nesse dia que não dá para abraçar todo mundo. 所以今天我们没有办法拥抱人与人中间的拥抱。 Desde maio de 1975, quando Deus salvou a minha vida pelo poder de Cristo Jesus, 但是当耶稣基督拯救了我的那一天开始， eu estou querendo abraçá-lo. 我要拥抱他。 Estou esperando aí há 45 anos. 我已经等了45年了。 Deus falou que é para esperar um pouco mais. 上帝告诉我说：“你再等一下吧。” Eu fico imaginando a alegria, o descontrole, a vontade de 我在想， estar 当我 junto 看 com 到 o 了主 Senhor. 耶稣基督的时候，我那种不能受控制的欢喜。 E então ele se encontra e elas abraçam ali os seus pés e o adoram 主耶 reconhecendo 稣 o Senhor. 既然显现给他们看见，让他们拥抱了他的脚， E aqui é muito especial, 这个很 Jesus 特别的地方。 continua dizendo, olha, não parem de proclamar. 耶稣既然告诉他们说：“你们要记得，不要放弃宣传。 Vão dizer aos meus irmãos que sigam para Galileia lá e 你 eles 们 vão me 去 ver. 告诉我的门徒们，你们去加利利，我在那边等他们。” E o texto de Mateus vai continuar contando toda a Mateus história na sequência, 继续的在告诉我们这个故事。 até que no desfecho, quando nós temos os discípulos atendendo a orientação de Jesus, 当这些门徒们听了耶稣的话，去聚集在一起的时候， e no final do capítulo 28 diz que os discípulos vão para Galileia no verso 16 e lá vão encontrar Jesus no monte que tinha sido designado. 在16节，11个门徒往加利利去了，到了耶稣约定的山上。 E é interessante, né, nesse momento de dor e crise e grande manifestação inesperada do Senhor, 在这个死伤的时代，耶稣既然在那边特别的显现给他们看见， alguns creem, mas alguns ainda estão na dúvida. 有的信了，但是有的还有疑惑。 E Jesus então vai lhes dar a ordem que é para você e para mim e para as nossas igrejas. 耶稣就在那边宣告了一个命令，给你、给我、给我们的教会， Disse que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações, 告诉他们说，你们要去传福音给各国各地， batizando todo mundo que cresce no nome do Pai, no Filho e no Espírito Santo, 奉父子圣灵的名给他们施洗， e ensinando a obedecer a tudo que Jesus tinha ensinado. 然后教训他们遵守耶稣所有的教导。 E Deus coloca o calendário mais uma vez na nossa frente. 所以耶稣再一次的把这个年代年历放在我们的面前。 E eu vou estar com vocês até o final dos tempos. 所以他说：“我就到世界的末了，会与你们同在。” A Páscoa é um momento muito especial, 复活节是一个特别的日子， porque nós estamos seguindo a linha do tempo que os gregos chamavam o Cronos. 因为在这个时间的控制， Mas de repente o tempo de Deus invade o tempo da história. 这个时间在希腊的时间的这个计算里面，忽然间上帝在这个时间来控制下来，来定了一个另外一个时间。 É o infinito invadindo o finito, é Deus invadindo a história humana. 就是这个无限的来忽然间干扰了这个有限的，就是创造宇宙的神进入了这个时空的时代的时间。 E nós somos chamados sempre
我们被呼召， Ao olhar para trás, para lembrar desse tempo, 呼召让我们常常回想到这个过去的时间。 que sempre lança a gente no futuro. 我们在看到这个过去的复活，然后让我们看到前面的时间。 É como se agora, quando o espaço não significa nada para a gente, 就好像现在这个空间已经不是阻挡我们了， que você está aí do outro lado do país, da cidade, do mundo, me ouvindo em comunhão espiritual comigo, 因为你 conosco. 在你的家里，你在你的别的城市，你在别的国家，你在世界的另外一端在听我们现在的讲道。 Se o espaço não significa 因为这 nada, 个空间已经不算是什么了， o tempo também não. 时间也是一样。 Porque nesse momento 因为在这个时间， é como se o infinito invadisse de novo. 因为在这个时候，就好像这个无限的再一次的进入了这个时间。 E na presença de Deus, muito além do passado e do futuro, 在神的面前，超越了过去，超越了将来。 a gente tem um momento único e especial de tempo diferenciado quando nós nos lembramos do momento mais especial da história humana. 在这个很特别的时间，我们可以在我们的脑里来发现我们的主耶稣基督所赐给我们的一个最特别的时间。 Como você e como eu, os discípulos não entenderam nada disso. 就好像你我在这个经节里面，他们根本就不了解， Eles estavam desesperados. 因为他们惧怕。 Aquele rabino diferente que um dia passou ali no Mar da Galileia e chamou eles para segui-los, agora se foi. 他们的先生、他们的老师，有一天在这个加利利的海边招呼了他们，现在已经去了，不见了。 Como assim? Os romanos prenderam e crucificaram e ele está morto 罗马人 agora? 把他抓去了，把他钉在十字架上，他已经死了， Acabou tudo. 已经一切都结束了。 Sabe de uma coisa? Melhor a gente voltar a pescar. 我还是回去钓鱼吧。 A gente apostou de modo errado, o nosso tempo foi gasto inutilmente. 我们是投资了一笔我们的时间上， A gente está no meio de incertezas. 我们在一个没有办法了解，我们没有一个确定的这种观念上。 Alguns podem sentir que parece que Deus deixou o mundo de lado por algum tempo. 就好像我们感觉这个上帝好像放弃了这个人类， Alguns estão cheios de ansiedade, 好像有的人在很激动， com medo pelos seus queridos próximos, talvez mais do que de si mesmos. 因为在这个时间，很多人在惧怕什么？为了自己惧怕，为了他所亲爱的人的惧怕。 Seu coração não está menos dolorido do que o dos discípulos. 他的心不平衡，就好像当时的门徒的心一样。 E é tão interessante que foi devagar e aos poucos 但是慢慢的， que eles viram a vitória do Senhor Jesus na Páscoa que atravessa o tempo e o espaço. 他们发现了耶稣基督的战胜，是战胜了时间与空间。 E nesse momento, 所以这个时候， quando as pessoas estão dispostas a pensar com um pouquinho mais de seriedade sobre o sentido e o valor da vida, 当我们来再一次的，当这个人类再一次的来思想人的价值、生命的价值， é o momento de nós unidos 乃是我们同心 proclamarmos a história da Páscoa e a redenção e a salvação em Cristo Jesus. 我们一起来宣告耶稣基督的复活。 Alguns anos atrás eu tive que comemorar e chorar bastante. 几年前我庆祝，但是也哭啼了，很长的一个哭啼的时间。 Num encontro de cristãos do mundo todo, eu estive em Bangkok, na Tailândia. 我到这泰国的时候 ，Bangkok 在这个世界的所有的教会的聚会。 E aqueles nomes de países que você nunca conseguiu pronunciar.
很多的国家连那个名字连念都念不清楚的， dos lugares mais diferentes 好多的地方， estavam presentes ali. 他们派的代表去， Gente das Américas, da Europa, da 不管是 África, 澳洲，不管是美洲，或是非洲， Oceania, Ásia, 在亚洲， e países em que eu dizia, será que temos cristãos autênticos lá? 我们常常在想说，那边有基督徒吗？ De repente Deus me fazia ver um ali ajoelhado e adorando o Senhor. 上帝让我看到了他们，既然去了，派了代表去，在那边一起敬拜上帝。 Ninguém segura a história da Páscoa. 没有人可以挡住这个复活节的信息。 Muito em breve, todas as tribos da terra saberão que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. 再过一点的时间，所有的民族都要认同，只有耶稣基督是主宰。 E o calendário continua. 这个时间继续， Até o momento em que Deus vai interferir de maneira definitiva na história. 继续到什么时候？继续到上帝再一次的干扰的这个人类的时间， Para decretar de uma vez por todas a vitória do bem sobre o mal e o reino permanente de Cristo Jesus, o Messias nosso Senhor. 来宣告耶稣基督掌权的时代已经到了，耶稣基督的国度的显现。 E para encerrarmos, 我们用这个来结束， o que vai ficar dessa mensagem para nós hoje 就是今天的信息， é o versículo de número 8. 就是第8节。 Dá uma olhada no 你 detalhe 看一看， impressionante desse 你 texto. 看看这个第8节多么的奇妙。 As mulheres saíram correndo apressadamente do sepulcro. 妇女们就急忙离开那个坟墓， Sabe como? 怎样的离开？ Com temor, com medo. 害怕。 Como é que a gente sente? 我们心里的是怎么的感觉？ Com temor e com medo. 是害怕。 Não sabemos o dia de amanhã. 我们不知道明天的事情， Não entendemos o que está acontecendo. 我们根本就不了解这个事情的发生。 Ainda que tudo esteja sob o controle de Deus, isso nos aflige porque nós queríamos ter toda a informação. 我们虽然知道上帝在掌权，但是我们没有办法控制，我们失去了控制。 E esse temor é muito importante. 所以这种的害怕是很大的害怕。 Coloca a gente no nosso lugar. 我们再一次把它我们放在我们的心上， Faz sentir a nossa fragilidade. 我们再一次的感受了我们的软弱， Nos ajuda a voltar a pensar numa sintonia muito mais séria com Deus. 让我们再一次来思想我们与神的关系。 Agora, como é que pode, né? 现在怎么办？ Elas estão cheias de temor e grande alegria. 有可能吗？又害怕，又有大大的欢喜。 Você já chorou de alegria? 你曾经大欢喜的哭啼吗？ Ficou apavorado e ao mesmo tempo uma coisa rompeu no seu coração e você começou a rir, tudo misturado. É assim que está aqui. 你曾经有这种感受，说你一边害怕一边哭啼，但是一边喜乐。 Que no meio do nosso temor, 因为在我们最害怕的时间， no meio desse sussurrar de Deus ao nosso coração, ao nosso ouvido, 在这个上帝的温柔的声音在我们的心里在告诉我们， que a morte que pode nos assustar, que no final é a grande vitória daquele que sabe da esperança da ressurreição, 就是我们所害怕的死亡临近的时候，我们要记得我们的主耶稣基督的是得胜的死亡， que Deus nos encha de grande alegria, 所以我们就会在我们的心里有大大的喜乐， porque Jesus ressuscitou. 因为耶稣基督复活了。 E o texto termina no verso 8 dizendo 所以第8节这么说， que elas correram para contar tudo aos discípulos. 他们就跑去告诉他们E 主的门徒。 Igreja Batista Nações Unidas, 这个我们的教会浸信会， Igreja Presbiteriana Taian, 或是长老会、大安教会， nós somos chamados para correr e 我 anunciar. 们是被呼召来跑去宣告。 Povo de Deus de toda parte, este é o momento da gente investir
naquilo que Deus colocou como missão nossa. 上帝的百姓，被呼召的百姓，这个就是时间，这个就是我们需要去宣传的时候。 Pode ir com medo, Deus ainda 你 vai 可以害 cuidar 怕 de 的去 você, 没有关系， mas vai ser com muita alegria. 你可以害怕的去，但是你是大大的喜乐的去。 Deus nos abençoe 上帝祝福你们。 nesse dia. Boa Páscoa a todos. 上帝祝福我们，让我们得到一个喜乐的这个复活节。 Vamos orar nesse momento. 我们一起来祷告。 Esse Deus que mexe com o nosso coração frágil e temeroso, 这一位神，这一位在我们的心里在做工的神， que nos consola, nos abençoa e nos cura, 安慰我们，照顾我们。 esse Deus de toda alegria, o Deus do poder da ressurreição, 这一位神让我们喜乐，因为我们看到了这个复活的权柄。 é o Deus que quer nos abençoar nesta manhã. 这一位神就是要祝福我们的神， Eu convido todos vocês agora 所以我呼召大家， a apresentarem suas necessidades diante de 我们 Deus. 再一次的把我们的心里面的盼望、心里面的困难来交在我们的主。 Orando pela sua família, pela saúde, 我们为了我们的家人们来祷告， talvez dificuldades financeiras, 我们为了我们的经济的困难来祷告。 talvez um problema pessoal, espiritual. 我们有什么特别的事情的困难，或是我们的灵性上的什么困难，我们拿出来祷告。 Vamos apresentar aqueles do mundo todo que sofrem cheios de dor diante daquilo que viram, presenciaram e de suas perdas. 我们为了那些已经失去了他们的亲人的伤心的人来祷告。 Vamos orar nessa hora. 我们一起来祷告。 Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu 我 nome. 们的主，我们感谢主你。 Diante de ti, nesse culto de Páscoa, nós nos prostramos e te adoramos, Senhor. 我们在这个复活节的感恩礼拜，我们再一次的仰望主你。 E invocamos pela tua graça e a tua bondade, a tua mão sobre nós. 我们恳求主你的手再一次的照顾我们， Ouve as nossas orações, 听 ó 我们的 Deus. 祷告， Age com a tua graça e com o teu poder nas nossas 用你的 necessidades. 权柄，用主你的恩典来照顾我们。 Abençoa cada coração que procura e busca a ti em sinceridade agora. 主你赐福那一些每一个全心用心在追求你的人， Abençoa a igreja Taian, abençoa a IBNU, 照顾大安教会，照顾我们的浸信会， a China, o Brasil, a 照 Europa 顾中国，照顾台湾，照顾巴西， e o mundo todo, Senhor. 照顾这个世界。 E entregamos as nossas necessidades, dores diante de ti. 我们将我们的所需要的，我们的所请求的， Com temor e alegria. 再一次的害怕战士喜乐， Em nome de Jesus. 是奉靠主耶稣基督的名交给你。 Amém. 阿门。 Que Deus nos abençoe. 愿上帝祝福我们。 Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões da IBNU.